mitose é o processo de divisão celular em que uma célula se divide para produzir duas células filhas geneticamente idênticas. Este processo é fundamental para o crescimento, reparo e reprodução assexuada em organismos multicelulares, garantindo que cada célula filha receba uma cópia exata do conjunto de cromossomos da célula-mãe. A primeira etapa da mitose é a prófase, onde os cromossomos, que estavam em forma de filamentos finos, começam a se condensar e tornam-se visíveis, o nucleolo desaparece e o fuso mitótico começa a se formar. Essa fase prepara a célula para a divisão, organizando o material genético e formando a estrutura que permitirá a separação das cromátides irmãs. A prometáfase é uma fase da mitose, que ocorre entre a prófase e a metáfase, em células somáticas de eucariotas. Durante esta fase, o envelope nuclear se desagrega e desaparece, os microtúbulos do fuso mitótico atingem os cromossomos, e estes se condensam ainda mais. Os microtúbulos do fuso mitótico se ligam aos cinetocoros dos cromossomos, preparando-os para a fase de metáfase. A segunda etapa da mitose, ou seja, a metáfase, é caracterizada pelo alinhamento dos cromossomos condensados na região equatorial da célula, com os fios do fuso mitótico, microtúbulos, ligados aos centrômeros. Nesse estágio, os cromossomos duplicados permanecem unidos pelas cromátides irmãs, mas já estão prontos para a próxima fase, onde serão separados. A terceira etapa da mitose é a anáfase, onde as cromátides irmãs se separam e migram para os polos da célula. Nesta fase, as cópias de DNA, que estavam ligadas pelo centrômero, são separadas e movem-se para os polos opostos da célula. A anáfase é crucial para garantir que cada célula filha receba um conjunto completo e idêntico de cromossomos. A quarta fase da mitose é a telófase. Nesta fase, a envoltória nuclear reaparece, os cromossomos descondensam-se, e o nucleolo reaparece. A citocinese, a divisão do citoplasma, geralmente ocorre após a telófase, resultando na formação de duas células filhas idênticas. A meiose é um processo de divisão celular que reduz o número de cromossomos pela metade, resultando na formação de 4 células filhas haploides a partir de uma célula-mãe diploide. Este processo é fundamental para a reprodução sexuada em organismos eucarióticos, formando gametas, óvulos e espermatozoides. Meiose I inicia-se com a prófase I, fase marcada pela condensação progressiva dos cromossomos, troca de material genético entre cromátides não irmãs, formação do fuso, feixe de microtúbulos, quebra do envoltório nuclear e início da migração dos cromossomos homólogos em direção à placa metafásica. Na metáfase I da meiose I, os cromossomos homólogos pareados, cada um composto por duas cromátides irmãs, alinham-se na placa metafásica ou equatorial da célula. Os cinetócoros de cada cromossomo homólogo se ligam às fibras do fuso divisional, direcionando-os para os polos opostos da célula. Na anáfase I da meiose I, os cromossomos homólogos se separam e migram para polos opostos da célula, mas as cromátides irmãs permanecem unidas. Este processo garante que cada célula filha receba apenas um conjunto de cromossomos, reduzindo o número de cromossomos pela metade. A quarta fase da meiose, seja na meiose I ou na meiose II, é a telófase. Nesta fase, os cromossomos atingem os polos da célula, a carioteca, membrana nuclear, se reorganiza, e os cromossomos começam a se descondensar. A citocinese, divisão do citoplasma, geralmente ocorre simultaneamente com a telófase, resultando em 2 ou 4 células filhas, dependendo da fase da meiose. A meiose II, ou segunda divisão meiótica, é a etapa após a meiose I, responsável por separar as cromátides irmãs de cada cromossomo, formando 4 células H haploides. É considerada uma divisão equacional, pois não ocorre duplicação do material genético entre a meiose I e I, e o número de cromossomos das células iniciais permanece o mesmo nas células resultantes. A primeira fase da meiose I, também conhecida como prófase I, é crucial para a preparação das células para a divisão equacional. Nesta fase, os cromossomos se condensam, o envelope nuclear se desintegra,
se necessário, e as fibras do fuso meiótico são formadas, preparando-os para se alinharem na placa metafásica durante a próxima etapa. Na metáfase da meiose I, os cromossomos, agora compostos por duas cromátides irmãs, alinham-se no plano equatorial da célula, também conhecido como placa metafásica. Os cinetócoros de cada cromátide irmã estão ligados aos microtúbulos do fuso mitótico, que se originam dos polos opostos da célula. Na anáfase I da meiose, as cromátides irmãs, que estão separadas desde o início da meiose, são puxadas para polos opostos da célula. Este processo de separação resulta em dois conjuntos de cromossomos H haploides, cada um contendo metade do número original de cromossomos, como resultado da meiose. Na telófase I da meiose, os cromossomos, agora com uma única cromátide cada, descondensam-se, a carioteca, envoltório nuclear, reaparece e a citocinese, divisão do citoplasma, ocorre, formando duas células haploides, com metade do número de cromossomos. Cada uma destas células resulta do processo de divisão celular da meiose I, que culmina na produção de 4 células haploides no final da meiose I. Eucariontes são células com núcleo definido, envolto por membrana, diferenciando-se das procariontes, sem núcleo delimitado. Possuem organelas membranosas como mitocôndrias e cloroplastos. Alguns exemplos incluem animais, plantas, fungos e protozoários. As células eucariontes são caracterizadas por possuírem um núcleo definido, contido dentro de uma membrana nuclear, que protege o material genético, DNA. Além disso, elas possuem organelas membranosas como mitocôndrias, cloroplastos, implantas, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomos e peroxissomos. As células procariontes são células que não possuem um núcleo delimitado por uma membrana nuclear, ou seja, o material genético, DNA, está disperso no citoplasma, em uma região chamada nucleoide. Exemplos de organismos com células procariontes incluem bactérias e cianobactérias. Em células procariontes, há uma membrana plasmática, citoplasma, material genético, DNA circular, e ribossomos. Elas não possuem núcleo, nem outras organelas membranosas como mitocôndrias, retículo endoplasmático ou complexo de Golgi. As organelas celulares são pequenas estruturas localizadas no citoplasma, mergulhadas no citosol, região interna, da célula. A sua função é garantir um bom funcionamento das células tais como a digestão, quebra de moléculas, sintetização e transporte de proteínas, entre outros. As principais organelas citoplasmáticas são a mitocôndria, os ribossomos, o retículo endoplasmático, o complexo golgiense, os lisossomos, os peroxissomos, os plastídeos e os vacúolos.